Fala galera, beleza? Então, acabei de assistir o Marighella, né? Tem um cara que faz esses reviews, né? Ele acaba de ver o filme e faz o review dele, né? Então eu vou fazer a mesma coisa basicamente. E esse é um filmaço, né? O Marighella. Tá um tempão pra sair, tinha participado de festival já, e só que no Brasil que a gente não tinha visto, né? Enfim, eu fui no cinema, né? Assisti e tal, com bastante expectativa, não tinha visto o trailer, não tinha visto nada. Mal conhecia a história do Marighella, né? Então, assim, sabia o que eu ouvia e tal, mas não tinha pesquisado profundamente. E eu fui lá, tipo, totalmente para me surpreender com a história e tal, tentar analisar ele de uma maneira super sem viés nem nada, né? Porque eu sei que ele é um cara que divide opiniões. E, bem, eu achei o filmaço emocionante e tal. Cheguei até a chorar algumas vezes no filme, né? Porque ele retrata uma realidade que eu não vivi, né? Que é a da ditadura militar aqui no Brasil. E a gente vendo hoje e tal, o pessoal falar super, falar que foi revolução de 64 e chegar ao presidente e elogiar torturador e tal. A gente perde um pouco, a gente que não viveu isso, né? A gente acaba às vezes é, sabe, não conseguindo ter essa empatia, por mais que a gente ache grotesco o presidente falar, a gente tem dificuldade de sentir, né, essa empatia. E o filme, ele diversas vezes, ele chega e mostra, né, a dureza, né, porque pô, a gente às vezes olha pro exército e tal, e acha que, pô, essa galera aí que tá, pô, pintando um muro, tá cortando grama, será que essa galera fazia, acontecia mesmo, né? E a gente pode ver que por mais que os caras, eles sejam, tipo, descoordenado, sei lá, que a gente olhe a gente não veja o exército brasileiro com o mesmo olhar que, por exemplo, os americanos veem o exército deles, que participou de inúmeras guerras, né? Então a gente vê o quão cruel essa galera que estava ali com o monopólio do poder e tudo mais e tomou o governo, até onde eles eram capazes de ir torturar a galera e tal de um jeito, sabe, abominável, né? Isso tudo financiado, né? Você vê ali diversas vezes a interferência dos Estados Unidos, né? E, e enfim, e a gente vê que isso é um problemaço. Mas uma coisa que eu fiquei refletindo assim durante o filme, né? É justamente sobre essa questão das pessoas que se dividem, né? Porque você pode ser contra a ditadura militar e como que você vai fazer isso, né? E o Marighella era um articulador ali de uma luta armada, né? Então eles eram revolucionários, né? Aquele grupo que ele participava, que eles queriam, né? A volta da democracia, né? Eles queriam é, romper, né? Destruir, né? Essa ditadura, né? Militar através da força e tal, através da arma, matando a galera mesmo, né? Então, por mais que a luta seja justa e super honesta, entra essa questão justamente dos meios, né? Pô, mas quais meios ele usa para conquistar isso? E eu fico refletindo, né? Porque, por exemplo, eu conheço muita gente hoje que também acredita que, por exemplo, a gente precisa, por mais que a gente não tenha ditadura militar hoje, né? Por mais que o nosso governo aí seja super favorável à ditadura e tudo mais, ele não é um governo ilegítimo, ele foi eleito pelo povo, né? Democraticamente nas urnas. Então, Bolsonaro, elogiando a ditadura ou não, ele ainda é um presidente eleito democraticamente e ele ainda não deu um golpe, embora ele tenha ameaçado diversas vezes de fazer isso, né? Ele ainda não deu esse golpe. Mas existem muitas pessoas hoje que querem, por exemplo, uma revolução armada, só que é a revolução o quê? Do proletário, né? E eu fiquei refletindo sobre isso, né? O Chavoso da USP, por exemplo, ele é comunista mesmo, e ele acredita que a gente deva chegar e fazer essa revolução através das armas, né? E aí eu sempre fui um cara que admira os pacifistas e tal, conquistar as coisas por meios pacíficos, poeticamente soa melhor, né? E, bem, eu conheço muita gente que é intelectual que acredita que não exista nada que não nada de necessariamente imoral
de você, por exemplo, ir contra um governo que usa a força para oprimir o seu povo, você usar a força para revidar, né, essa opressão, né? Então, muitas pessoas argumentariam que isso não é amoral. E eu consigo entender essas pessoas, né? Eu acho que até que faz sentido, né? É a legítima defesa, de certa forma, né? E isso é um pensamento que, inclusive, alguns liberais aí também concordam, né? Enfim, alguns liberais concordam com a mesma coisa. Então, tipo, não é um pensamento de esquerda, é essa coisa revolucionária, né? Inclusive, me fez refletir, porque eu conheço alguns pacifistas, eu citei aqui já num vídeo, daquele livro Why Fish Don't Exist, né? Que o cientista lá, o ictólogo lá, o pesquisador dos peixes, ele, tipo, foi um cara reconhecidamente um pacifista por várias organizações e tal, o cara ganhou prêmios, e ele era um pacifista totalmente imoral, entendeu? Porque ele era contra a guerra. Ele foi contra, por exemplo, a guerra lá dos alemães, do nazismo e tudo mais. Ele era contra aquela guerra porque, olha só, ele era pacifista, só que a fonte do pacifismo dele era eugenia, porque ele acreditava que os melhores soldados, né, que geralmente era a galera que iria para a guerra, seriam os melhores soldados, teoricamente os melhores espécimes. Então você estaria sacrificando esses melhores espécimes. Então olha só, ser pacifista também não necessariamente vai fazer você ser uma pessoa com uma moral mais elevada, porque você pode ser um pacifista escrotíssimo que nem esse cientista aí dos peixes que eu citei, lá da biografia lá que eu li lá do Por que Peixes Não Existem, né, o nome do livro. Então ficou. A parada não é super clara, né? Exatamente, né? Então você também você pode argumentar, né? Ó, o cara se rebelar contra um governo oprimido através do uso da força, né? Não necessariamente seria uma coisa imoral, ao mesmo tempo que você ser um pacifista, né? Como aquele cientista, não faria você de uma pessoa com a moral elevada, porque a gênese, né, do seu pacifismo era simplesmente eugenia, né, que é um dos piores tipos de segregação e de preconceito que você pode ter, que é acreditar que uma pessoa, sei lá, inferior por causa de uma característica biológica dela, né, e que de alguma forma esterilizar essa pessoa, né, esse cara fazia isso, ele fazia esterilizações e matava uma galera, né, por acreditar que isso iria purificar, né, a raça. De qualquer forma, eu achei um filme importante, achei inteligente a data, né, eles terem protelado para lançar esse filme, né, claro que teve a pandemia no meio aí, com certeza isso dificultaria muito o acesso do filme para a galera, né, para o grande público e tudo mais. O filme é muito bem feito, assim, uma coisa que eu reparei muito, né, não só, é claro, no plot do filme e tal, foi, por exemplo, que eles gravaram no Rio, né? Então eles, pô, gravaram alguns trechos ali na praia até aqui perto e, bem, tem prédios modernos, tem um monte de coisa, né? Totalmente nova aqui, né? Não tem como eles chegarem e, assim, a não ser que seja uma parada digital super complexa, eu nem sei se foi assim que eles fizeram no filme, eu acredito que não, mas como que eles fazem para filmar o Rio de Janeiro, uma praia que hoje em dia é toda moderna, que tem barcos modernos, sei lá, como que eles fizeram para tentar de algum jeito fazer esses takes, né? E eu acho que uma coisa interessante que eles fizeram é sempre usar muito close, né? Tipo aqui agora, tô super perto, então quanto mais perto você tá, né, dependendo da abertura da sua lente, né? Por exemplo, eu acredito que eles usaram uma abertura, como é uma câmera de cinema, não é F, é T, né? Então eu. Caraca, a câmera ela cola na minha cabeça. Provavelmente é um T2.0, né? Eu acho que T2.0 seria o máximo que eles usaram ali, até porque eles filmaram muito a luz do dia e tudo mais. Então faz sentido a abertura não precisar ser tão grande. E com essa abertura você já desfoca bastante o fundo, né? Usando lá os filtros ND, essas coisas todas de cinema e tal. Mas, inclusive, eu queria saber, eu acho que esse filme tinha muito cara de ser filme digital, né? Não filmado em película, né?
Então eu queria muito saber, né? Eu acho que eles fizeram com Arri, né? Com câmeras da Arri, né? Por causa dos tons de pele. Mas eu não faço a menor ideia, eu tô chutando aqui, né, pra vocês, né, esses dados. Então eles faziam esses close, então o fundo ficava bem desfocado e como você está em close, né? Então o seu plano está bem fechado, então acaba que tinha pouca coisa para mostrar. Então eles não precisavam de muitos carros e caminhões antigos, né? Eles até tinham bastante carros antigos e tudo mais. E é engraçado porque os carros são todos novos, né? Porque é provavelmente carro de colecionador. Então, tipo, na rua, seria normal você ver um carro com a pintura meio riscada ou alguns amassadinhos, mas todos os carros eram impecáveis, né? E eles focaram bem naquelas partes do Rio que ainda, né, estão preservadas, né, aqueles prédios históricos. Os lugares onde eles foram, por exemplo, na cena do cinema, então, onde o Marighella toma um tiro. E, bem, isso é spoiler da história, então não tem problema, né? Isso, inclusive, é um dos grandes marcos aí da história dele e tal. Ele mostrava muito o tiro no peito que ele recebia. Que ele recebia, não, que ele tinha recebido, né? Tinha tomado. Algumas das vezes lá, enfim. E, bem, é um filme interessante. No final, eu fiquei com uma leve vergonha alheia, porque eu entendi que tem uma cena pós-créditos desse filme, né? E aí eu vou dar uns. Não importa, não é nenhum spoiler. E depois dos créditos, aparece uma parte do elenco ali, né? Sem ser o Marighella, né? Aparece o Branco e tal, e algumas outras figuras. E eles estão cantando o hino nacional assim, sabe, com a força de caraca, patriotismo, né? Porque é engraçado que o patriotismo hoje pra gente representa muito mais essa galera da direita, humorista, bolsonarista principalmente, essa coisa do patriotismo, mas essa coisa de proteger o país, o nacional, é um sentimento da galera de esquerda também, né? Então, tipo, essa coisa de você proteger o seu país, de você não se render ao imperialismo, né? Justamente vem de você acreditar que esse país é seu, né? De ser patriota. O filme mesmo fala diversas vezes patriota, né? Os caras falam você matou um brasileiro, né? Tem esse orgulho da nação, né? E é interessante ver esse paralelo, né? E eu não sei se é porque eu também já estou muito contaminado com essa ideia de achar o patriotismo, o nacionalismo algo ruim, uma marca ruim, mas eu senti uma leve vergonha alheia no final do filme, assim, quando eles cantam lá veementemente o hino nacional, né? Mas eu não sei, né? E o patriotismo também é uma coisa que divide muitas opiniões na minha cabeça, né? E é esquisito, né? Mas eu não sei de tudo e eu tô aprendendo e, sinceramente, eu tô fazendo esse vídeo aqui justamente porque, cara, quando você para refletir sobre alguma coisa um pouco mais complexa, né? E o Marighella é uma persona super complexa, cara. Ele, além de tudo, era um poeta, né, cara? Um poeta, um cara inteligente. Ele, numa prova de física, escreveu um poema e eu achei aquilo tão bonito, sabe? O cara escreveu, ele foi dar uma resposta. Eu pesquisei mais sobre ele, é claro, né? Não pra fazer esse vídeo, mas pra entender mais sobre o cara, né? E ele, por uma prova de física, para dar uma resposta lá sobre espelhos, ele escreve um poema, cara. Eu achei aquilo interessante, cara. Me lembrou de uma prova minha de Águas 2, que, cara, tinha umas questões que eu não sabia. E o processo, tipo, qual processo você usaria para fazer uma desidratação do não sei o que lá? Eu falei, cara, não faço ideia. E aí eu desenhei tipo um micro-ondas, assim, e falei, ó, esse aqui é um desidratador, e eu fiz um processo, sabe? Inventei na hora. Eu não faço ideia do que colocar. E várias questões que eu não sabia. Caraca, esse tracking aqui é horrível. Tá vendo? Ele dá essa perdida. Várias questões que eu não sabia, eu desenhei, fiz lá um fluxograma com os desenhos aleatórios, cara. E o professor me deu 0,2 em cada desenho que eu fiz. Eu achei legal isso, né? Os 0,2 que eu ganhei nessas questões da prova, né, do Gabriel lá. E, bem, é claro que não tô querendo aqui me comparar lá com o poeminha lá do Marighella, mas eu acho maneiro essa coisa, sabe? A parada tão, sabe, é a prova de física. Pô, mas eu vou ser ousado, cara. Não importa que é a prova de física, não importa que é a prova de arte, cara. Eu, eu quero colocar uma poesia nessa parada, né? Existe uma coisa, existe... Olha só a história que ele criou, né? Na simplicidade. Você vê que o cara era diferenciado, né?
E é um cara admirado por muitas pessoas admiráveis, né? E é algo a se pensar no final das contas, né? Então esse é o meu review, minha análise, que não leva a lugar nenhum. Ah, vocês entenderam as questões que apareceram aqui. Era isso que eu ia falar, né? É um personagem complexo, então, cara, surgiu muitas dúvidas. Então eu vi o filme ali, analisei, caraca, fiquei ali, pô, vidrado, pensando, analisando cada detalhe, focando com o meu TDAH absurdo no filme, pensando justamente o como é a dúvida. É a dúvida, cara. O que que é isso? Isso é história? É assim que se faz? Mas se não fizer assim, tem outro jeito pra fazer? Entendeu? É muito louco. Eu posso fazer um vídeo sobre isso, né? Eu queria fazer um vídeo, vou fazer em algum momento. Um vídeo. Olha só, essa porcaria desse tracking aí do celular, cara. Eu queria desativar essa porcaria desse tracking. Eu queria fazer um vídeo sobre os os novos revolucionários, ou os revolucionários do DCE, uma coisa assim, da faculdade, do departamento estudantil. Porque eu tenho essa galera que foi revolucionária antes, né, que tinha um inimigo muito claro, é diferente dessa galera que pensa que é revolucionária hoje, né? E, e é interessante, tem algumas coisas que aconteceram na minha vida que me fazem refletir, né? Sobre essa galera de movimento estudantil que vê, né, claramente o que acontecia antigamente e era uma luta, pô, uma luta vívida, né? E essa galera, ela tem do DNA, né, quando a galera vai estudando história, tem o DNA que ela quer também fazer uma revolução. Mas diferente daquele tempo, hoje a revolução não é, tipo, necessariamente pegar em armas e matar quem tá no poder, mesmo que seja um déspota que nem um Bolsonaro, sabe? Isso não muda nada. A revolução ela é mais complexa do que aquele problema que era totalmente claro e bem descrito na ditadura militar, né? Então hoje o problema eu acho que ele é mais estrutural do que naquela época. Mas aí eu não sou historiador e eu também não enfim, eu sou cientista da computação, eu não sou cientista político nem social. Mas é isso. O filme é bom, recomendo você assistir. E fiquem bem, hein?